E aí, pessoal, tudo bom? Seguinte, o curso que vocês vão ver agora é uma parte de um curso completo de processo civil que a gente tem aqui no DPC Cursos Online. Na verdade, os atos de comunicação, citação, intimação, cartas, como é um conteúdo cobrável em todo e qualquer concurso, para ajudar vocês aí que estão nessa batalha, que estão aí correndo atrás, a gente resolveu lançar esses temas ou esse tema separado. Até para que vocês tenham acesso a esse conteúdo ali dentro de um preço mais interessante para vocês. Então é isso, o que vocês estão assistindo é parte de um curso completo de processo civil que a gente tem disponibilizado também online. E é isso aí, vamos lá, vamos com fé. Qualquer dúvida, estamos aqui à disposição dos senhores. Valeu? Obrigado, boas aulas aí, um abraço. Vocês nessas aulas, no próximo código também é uma realidade, inclusive conceitual. Vai ficar muito legal. Bom, o que nós fizemos até agora? Viemos ali dentro do procedimento, petição inicial, atos primeiros do juiz, não é isso? Correto? Foi o que a gente fez. Petição inicial, atos primeiros do cidadão conhecido como juiz, despacho positivo, emenda, indefer, emenda, petição inicial, improcedência de plano e medida antecipatória, não é isso? Que foi justamente a sequência que a gente criou. Só que agora eu tenho que voltar ao primeiro ato que ali a gente conversou, que é o chamado despacho positivo. Aquele do artigo 285, justamente o que determina a citação. Porque nesse momento a gente tem que estudar, na verdade, os chamados atos de comunicação. Para que eu possa, inclusive, pensar na atitude do cidadão conhecido como réu em apresentar a defesa dele, não é isso? Eu tenho que trabalhar com o senhor de citação. E já que eu vou trabalhar com o senhor de citação, eu aproveito e trabalho nesse momento do nosso curso, atos de comunicação é o próximo tópico. Vamos lá. Pensando na estrutura do processo, nós vamos trabalhar agora atos de comunicação, que na sequência da lei são as cartas, a citação e a intimação. Se a gente pega atos de comunicação a partir do artigo 200 do Código de Processo Civil, senhores, nós vamos justamente pegar e observar essa ordem do Código, ok? Primeiro as cartas, depois a citação lá no artigo 213, depois artigo 234, ato de intimação. O que eu vou fazer com os senhores? Vou trabalhar primeiro a citação, correto? Para a gente até já pensar o juiz, não é isso? Despachando a petição inicial e o ato sendo realizado. Depois eu trabalho cartas e, consequentemente, também o ato de intimação. Então, vamos lá. Então, primeiro passo, dentro desses atos de comunicação, vamos trabalhar o ato de citação, conceito. E o conceito nós vamos encontrar justamente no artigo 213 do Código de Processo Civil. Vamos dar um pulinho na lei, vamos começar. Ele, artigo 213 do Código de Processo Civil, vai dizer para a gente que citação é o ato, a lei conceitua, pelo qual se chama a juízo o réu interessado a fim de se defender. Me permitam aqui, na verdade, citação, primeiro, é um ato de comunicação. Citação é um ato pelo qual eu cientifico alguém da demanda contra ele proposta, beleza? E em razão de eu cientificá-lo disso,
eu estou chamando esse cidadão, em regra, para se defender. Mas não necessariamente. Não há procedimentos onde eu cito esse cidadão primeiro para comparecer a uma dita audiência de conciliação, senhores. Então, o 213 não tem assim aquela grande perfeição em termos conceituais, não. O que o legislador tentou fazer nesse artigo 213 é ligar esse ato de citação ao exercício regular da defesa. O que o legislador tentou fazer foi ligar esse ato de citação, senhores, a uma notícia essencial a ser dada a alguém da existência da demanda para a preservação do devido processo legal. Tanto que, pegando o conceito tal como lançado no artigo 213, cara, vivencia para mim. A prática do ato de citação, então, já que está ligada a essa figura da defesa, seria um ato dispensável ou indispensável dentro de um contexto processual? Seria um ato indispensável, tanto que olha a sequência que o legislador cria, lançando ali no artigo 214, justamente a ideia de que para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu. O que é, na verdade, uma meia-verdade. Tem sentença de mérito válida, formando coisa julgada material, sem a presença do réu no processo? Tem. E aí me permitam aqui mudar um pouquinho o norte. Observa. Está me dizendo o 214 que para a validade do processo é indispensável a citação do réu. Beleza, a prova objetiva cai matando para mim. Só que vamos refletir um pouquinho sobre isso. Olha só, no processo que se busca um provimento de mérito, e surgem provimentos de mérito no artigo 285A, discutimos o mesmo, a sentença de improcedência de plano, não é isso? Surge também provimento de mérito no artigo 295, item 4, que é justamente o quê? A prescrição, a decadência reconhecida, não é isso? Pelo juiz como motivo de indeferimento da petição inicial. E pode ser que essas sentenças, que são proferidas pelo juiz antes do ato de citação, transitem em julgado, sem a participação do réu, sem que o réu tenha sido citado. Senhores, essas sentenças são válidas e formam coisa julgada material, velho. Não só são válidas, como eu tenho formação de coisa julgada material sem a presença do cidadão conhecido como réu, velho. Isso é de extrema importância, senhores. Isso é de extrema importância, porque eu tenho processo válido, formação de coisa julgada material, e cadê o ato de citação? Não tenho. Mas é importante que a gente aqui tenha uma seguinte vivência, olha só. Nesses casos, a gente tem que aplicar, já que eu estou falando inclusive de citação, nós temos que aplicar o artigo 219, esqueci o parágrafo, vamos junto, quinto ou sexto, 219, sexto, porque o quinto me fala, 219, ainda estou dentro do ato de citação, observe, estou em efeitos da citação, ok? 219. O juiz pronunciará de ofício a prescrição, como me fala o parágrafo 5º, não é isso? Mas olha o parágrafo 6º, senhores. Passada em julgado a sentença a que se refere o parágrafo anterior, o escrivão comunicará ao réu o resultado do julgamento. Passado em julgado a sentença, do parágrafo anterior, que seria o juiz reconhecendo de ofício a prescrição ou a decadência, não é isso? O escrivão comunicará ao réu o resultado do julgamento. Nós vamos mandar uma correspondência a esse cidadão réu, dando notícia a ele de que, apesar de não ter sido citado, houve contra ele um processo válido, que formou coisa julgada material, mas a favor dele, réu, para coibir, inclusive, que esse cidadão autor ajuize novamente, não é isso? Essa demanda. Então, observa,
Está a lei dizendo apenas em prescrição e decadência. Mas como eu tenho uma segunda sentença hoje, que fala de mérito, sem a presença do réu, também eu vou aplicar aqui o parágrafo 6 do artigo 219. Apesar dele estar fazendo referência basicamente à prescrição e à decadência, eu tenho que aplicá-lo também na estrutura do artigo 285A. Eu tenho que cientificar o cara, falar, ô velho, você ganhou, beleza? Sem que você tenha sido citado. De qualquer forma, voltando justamente ao artigo 214, nós vamos afirmar que, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu. Com essa reflexão que a gente tem que ter, que há processo válido tendente à formação de coisa julgada material, mesmo sem um ato de citação. Cravamos? Beleza. Bom, citação é ato indispensável. Citação é ato ligado, é indispensável por isso. Ligado, vamos voltar à estrutura normativa, ligado ao regular exercício do direito de defesa. Mas pergunto, posso comparecer ao processo e, consequentemente, apresentar a minha defesa, mesmo não tendo sido citado? Posso. Por isso que no parágrafo 1º do artigo 214, o legislador vai dizer para a gente que o comparecimento espontâneo do réu supre, entretanto, a falta. Beleza? Supre, entretanto, a falta de citação. Senhores, comparecer de forma espontânea não é simplesmente através de uma simples petição. O advogado do cidadão conhecido como réu juntar aos autos uma procuração. Isso não é comparecer de forma espontânea. Citação é ato pelo qual eu chamo o cidadão à apresentação da defesa, não é isso? Então, o comparecer de forma espontânea na estrutura do parágrafo 1º, que dispensaria o ato de citação, é o quê? É comparecer apresentando a sua defesa, correto? Há muita discussão. Eu sou um defensor de que a partir do momento em que o cidadão juntou procuração nos autos, mesmo não tendo sido citado, ele tem ciência. E que a partir daí haja fluência de prazo, beleza? Só voto vencido, velho, tá certo? Porque diz, nesse caso, que isso não seria um comparecimento espontâneo. Porque a citação, de novo, na figura conceitual, está ligada ao exercício do direito de defesa. E seria, então, a apresentação da defesa que daria esse comparecer de forma espontânea, suprindo, consequentemente, a falta do ato de citação. Aí eu não precisaria realizá-lo. Então, tá aqui, ó. Conceito, indispensabilidade, pulei o parágrafo 2º propositadamente. E quero levá-los agora, já que é ato processual, e como eu já falei com vocês, ato processual, a gente vai fazer um estudo sistemático da lei, artigo 215. Far-se-á citação pessoalmente ao réu ou ao seu representante legal ou a procurador legalmente autorizado. Senhores, existe, grosso modo, 2 tipos de citação. Existe citação ficta, beleza? E existe citação pessoal. Regra, a gente vai ver, a citação há de ser realizada pelo correio, não é isso? Essa é a regra. E citação por correio é citação pessoal? É. Tá? Nós vamos quebrar, na verdade, esse negócio de que para ser pessoal à parte tem que ser por oficial de justiça. Mentira. Beleza? Ao pensar na citação por correio, foi feita para ser feita em mãos do réu. Essa é a ideia. Beleza? Então quebra para mim que aquilo que seja dito parte pessoalmente é por oficial de justiça. Quebra isso. Então o que a gente está fazendo no 215? Nós temos que citar o réu, claro. Porque é ele que deverá ter ciência da demanda contra ele proposta, para que ele possa comparecer, consequentemente, e apresentar a sua defesa. Claro que se é pessoa jurídica ou incapaz representante legal, claro que pode ter um procurador autorizado, não é isso?
a receber esse ato, então também seria citação válida. Mas eu tenho duas situações nesse parágrafo, desse artigo 215, que eu quero discutir com vocês. A primeira, estando o réu ausente, a citação far-se-á na pessoa de seu mandatário, administrador, feitor ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados, mesmo que esse mandatário, administrador, feitor ou gerente não tenha poderes para receber a citação. Exemplo. Existe um cidadão chamado João. Beleza? João, na verdade, que tem lá na sua chácara, na sua fazendinha, alguns empregados. Só que João resolve passar um ano na França. Lindo. Beleza? E deixa como administrador lá da fazenda, lá, seja o que for, um cidadão chamado Paulo, que não tem na sua procuração poderes para receber, e em nome do João, citação. Não tem, cara, esses poderes. Só que Paulo, na administração, manda embora o Manuel. Manuel é empregado de quem? Do João. Manuel vai propor uma reclamatória trabalhista em razão dessa demissão contra quem? Contra João. João está onde? Ausente. Vamos citar na pessoa do Paulo. Pegaram mais ou menos a ideia? Porque senão a gente inviabilizaria até mesmo a propositura da demanda. Mas tem que ser ato por esse aqui praticado. Se João, antes de viajar, mandou embora Manuel, aí teria que ser citado pessoalmente João. Essa é a ideia do parágrafo 1º, insisto. Mesmo que esse dito mandatário, feitor, gerente ou administrador não tenha poderes para receber citação, que é mais ou menos a mesma história do parágrafo 2º, mas agora numa ação muito específica. Olha lá. O locador que se ausentar do Brasil sem cientificar o locatário de que deixou na localidade onde estiver situado o imóvel procurador com poderes para receber a citação, será citado na pessoa do administrador do imóvel e encarregado do recebimento dos aluguéis. Ele deixou alguém para receber os aluguéis, mesmo que não tenha poderes, será citado nessa pessoa. Então, o que a gente está dizendo aqui no artigo 215? Citação é ato pessoal, velho. Mas em algumas situações a gente poderia realizar o ato de citação em outra pessoa. Facinho? Beleza? Ótimo. Local. Lugar. A pergunta é: eu posso realizar esse ato de citação em qualquer lugar aonde o réu se encontre? Qualquer lugar. Será que eu posso chegar e esteja citado? Vamos tomar um café e a gente volta. Beleza? Para a gente tentar demonstrar que eu posso estar o cidadão em qualquer lugar. Até mesmo dentro da igreja. Falou? Café.